Jó, Bíblia Original Codex, página 89. Eu a levaria nos ombros e a usaria como coroa. Eu lhe falaria sobre todos os meus passos. Como um príncipe, eu me aproximaria dele de cabeça erguida. As minhas terras nunca se queixaram de mim, pois se consumi os seus produtos sem nada pagar, ou se causei desânimo aos seus ocupantes, que me venham espinhos em lugar de trigo e ervas daninhas em lugar de cevada. Aqui termina as palavras de Jó. Revelare. Depois de 3 amigos legalistas, eis o pior no grande finale do livro. Nos últimos capítulos desta semana estão por vir um jovem que, depois do delta legalista, é o mais egoísta, místico, dogmático e religioso. Eliú é jovem e místico, acabou de se formar em teologia e quer gastar suas munições, quer fazer valer a pena o dinheiro que investiu no sistema religioso, e agora julgará e condenará Jó ferozmente, assim como Jesus enfrentou 2 fariseus e um saduceu. Como um saduceu é Eliú, aquele que pensa ser o melhor, o que calará a boca de Jó. Jó 32. Jó estava convencido de sua inocência, por isso os 3 amigos desistiram de continuar a discutir com ele. Eliú, filho de Baraquel, de Bus, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava diante de Deus. Também se indignou contra os 3 amigos, pois não encontraram meios de refutar Jó, e mesmo assim o condenaram. Eliú ficou esperando para falar a Jó, porque eles eram mais velhos que ele. Mas, quando viu que os 3 não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Sou jovem, vocês têm idade, por isso tive receio e não ousei dizer-lhes o que sei. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria, mas é o espírito do homem que lhe dá entendimento. O sopro do Todo-Poderoso. Não são só os mais velhos, são os sábios. Não só os de idade é que sabem o que é certo. Por isso digo, escutem-me. Também direi o que sei. Enquanto vocês estavam falando, esperei. Fiquei ouvindo os seus arrazoados enquanto vocês estavam procurando palavras. Mas não é que nenhum de vocês demonstrou que Jó estava errado? Nenhum de vocês respondeu aos seus argumentos. Só que não foi contra mim que Jó dirigiu as suas palavras, e não responderei com os argumentos de vocês. Veja, eles estão desanimados e não têm mais o que fazer. As palavras lhes fugiram. Devo guardar? Agora que estão calados e sem resposta, também darei a minha opinião. Também direi o que sei, pois não me faltam palavras. E dentro de mim o Espírito me impulsiona. Por dentro estou como vinho arrolhado, como vasilhas de couro novas, prestes a romper. Tenho que falar. Isso me aliviará. Tenho que abrir os lábios e responder. Não serei parcial com ninguém, e a ninguém bajularei, porque não sou bom em bajular. Se fosse, o meu Criador em breve me levaria. Jó 33. Eliú fala. Por isso, Jó, escute as minhas palavras e preste atenção a tudo que digo. Darei minha opinião com franqueza. As minhas palavras serão sinceras, vindas do coração, pois o Espírito de Deus que me fez é o sopro do Todo-Poderoso que me deu a vida. Responda-me se for capaz. Prepare-se para discutir comigo. Para Deus,
Você e eu somos iguais. Eu também fui formado do barro. Por isso, não tenha medo de mim. A minha intenção não é esmagar você. Pelo que entendi, ouvi você dizer o seguinte: não sou culpado, não fiz nada de errado. Sou inocente, não cometi nenhum pecado. É Deus quem inventa motivos. Ele criou o crivo, criou o mal, fez o próprio mal do mundo. Ele amarrou meus pés com correntes e fica vigiando tudo que faço. Mas eu, Eliú, lhe digo que você não tem razão, pois Deus é maior do que as criaturas humanas, porque você acusa Deus, afirmando que ele não interfere. Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Jó, Bíblia Original Codex, página 90. À noite, na cama, quando dormimos um sono profundo, ele fala por sonhos ou visões. Deus fala aos nossos ouvidos e os seus avisos nos enchem de temor. Ele fala conosco para que deixemos de pecar e para que não nos tornemos orgulhosos. Assim, ele nos livra da morte e não deixa que nos joguem na sepultura. Deus castiga sim, castiga com doenças e com fortes dores que não passam, mas nem por isso ele é o diabo. Quando ele permite o diabo tocar no homem, o doente perde o apetite e não quer nem ver as comidas mais gostosas. Ele emagrece, vai se acabando e no fim vira pele e osso como você. O homem fica às portas da morte, logo será levado para a sepultura. Pode ser que ele seja socorrido por um anjo ou dos milhares de anjos de Deus que ensina a gente a fazer o que é certo. O anjo terá pena dele e pedirá a Deus: solta-o. Ele não deve descer ao mundo dos mortos. Aqui está o pagamento pelo seu resgate. Então ele terá saúde novamente e o seu corpo será forte como era na juventude. Se você se humilhar, os anjos pedirão a Deus por sua vida. O anjo da cura virá sobre você e então você adorará o Criador com muita alegria. E assim Deus o aceitará como um homem santo. Você poderá dizer a todos: pequei, cometi injustiças, mas Deus me perdoou e passei na prova do Senhor. Deus faz tudo isso conosco e pratica várias vezes. Todos nós somos provados, mas isso não torna dele o mal. Você sofre por pecados. Se você for realmente justo, você não morrerá no castigo de Deus. Agora, Jó, escute com atenção e continue me ouvindo falar. Se você tem alguma coisa a dizer, responda, pois eu gostaria de lhe dar razão. Se não, fique calado e escute, que eu lhe mostrarei a verdade pelo Espírito do Senhor. Jó 34, disse então Eliú: ouça as minhas palavras, vocês que são sábios. Escutem-me, vocês que têm conhecimento. Assim como o ouvido julga as palavras, como a língua prova o alimento, tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. Jó afirma: sou inocente, mas Deus me nega justiça, apesar de eu estar certo. Sou considerado mentiroso, apesar de estar sem culpa. Sua flecha me causa ferida incurável. Que homem existe como Jó, que bebe zombaria como água? Ele é companheiro dos que fazem o mal e anda com os ímpios, pois, diz, não dá lucro agradar a Deus. Por isso escutem-me, vocês que têm conhecimento. Longe de Deus esteja o fazer o mal, e do Todo-Poderoso o praticar a iniquidade. Ele retribui ao homem conforme o que este fez, e lhe dá o que a sua conduta merece. Então, se você está sofrendo, é porque merece. Ou está chamando Deus de mentiroso, que entregou o poder a Deus? Quem o fez governador do universo? Se Deus quisesse, poderia voltar para si o fôlego.
a respiração da gente, então todas as pessoas morreriam juntas no mesmo instante e voltaria de novo para o pó. Agora, Jó, se você é sábio, escute e preste atenção no que direi. Se Deus odiasse a justiça, não poderia governar o mundo. Será que você quer condenar aquele sendo justo e poderoso? Deus condena os reis e as autoridades quando são maus, quando não prestam. Ele não mostra preferência pelas pessoas que estão no poder, nem favorece os ricos em prejuízo dos pobres, pois todos foram criados por ele. A morte pode vir de repente, no meio da noite. A pessoa tem um ataque e morre. Deus não precisa de ajuda para matar os poderosos, pois ele sabe tudo o que fazemos e vê todos os passos que damos. Deus não precisa marcar um dia para que uma pessoa se apresente a fim de ser julgada. Ele não necessita examinar a vida dos poderosos para acabar com eles e dar a outros o seu lugar, pois Deus conhece o que eles fazem. De noite ele os derruba e esmaga em público, na frente de todos. Deus os castiga como se fossem criminosos, porque eles se afastaram dele e não quiseram obedecer a nenhum dos seus mandamentos. Eles fizeram com que os gritos dos pobres e explorados subissem até Deus, e ele os escutou. Se ele esconder o rosto, as pessoas e as nações ficarão sem defesa e nada poderão fazer para evitar que os homens maus as governem e explorem. Jó, será que você já reconheceu diante de Deus que você sofreu por causa dos seus pecados e que prometeu que não vai pecar mais? Será que você pediu a Deus que lhe mostrasse as suas faltas e resolveu parar de praticar o mal? Se você não aceita o que Deus faz, como espera que ele faça o que você quer? Você é quem precisa responder e não eu. Diga-nos o que está pensando. As pessoas sábias e sensatas que estão me escutando certamente dirão assim: Jó não sabe o que está falando. O que ele diz não faz sentido. É só examinar bem as suas palavras e a gente vê que ele responde como um perverso. Jó é pecador, um pecador rebelde. Na nossa presença, zomba de Deus e não para de falar contra ele.